Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Cultura em Rede Anápolis, esse podcast que foi idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e conta com o apoio na realização do espaço aqui da TV Câmara, da Câmara Municipal de Anápolis e a parceria com os nossos amigos da eLive Produtora. O programa, esse podcast, ele é fruto do Media Lab Anápolis, essa iniciativa da Secult Anápolis para produção audiovisual, memória, narrativas culturais que fortaleçam e valorizem artistas, projetos e ações culturais na nossa cidade. Toda semana a gente tem um encontro marcado com a programação trazendo conversas, debates, entrevistas com artistas, produtores e agentes culturais de Anápolis, abordando suas trajetórias, seus trabalhos e as diferentes manifestações culturais. O nosso objetivo, portanto, é ampliar o diálogo sobre a riqueza e a diversidade cultural do nosso município, aproximando ainda mais a população da cultura produzida na cidade e criando esse espaço permanente de troca, visibilidade e fortalecimento da cena cultural local. Mais uma vez, estamos aqui, eu e minha amiga Taniele. Seja bem-vinda, Taniele. Muito obrigada, gente, pelo convite aí, aquelas. É muito bom estar aqui, ainda mais entrevistando, né, o Raga Look, que é uma referência aí na nossa cidade. Vou fazer uma breve apresentação do Raga e aí depois a gente vai liberar ele para falar um pouquinho mais sobre essa trajetória dele, essa história. Hoje a gente recebe Raga Look. Ele é um dos pioneiros do movimento hip hop, da cultura hip hop aqui na cidade de Anápolis. Ele é rapper, educador cultural, produtor cultural, ativista social e uma das principais referências de cultura de rua na nossa cidade. Ele é o fundador da Casa Hip Hop, do projeto, um dos fundadores do projeto Escola Viva e da Associação Motriz, que é que é a principal associação, né, ligada à cultura hip hop aqui na nossa cidade, que ele está à frente. Reconhecido pela luta, né, do movimento hip hop na cidade, e seu trabalho é muito importante, pensando que a cultura hip hop, a cultura de rua, a cultura periférica está colocada como tem um centro aqui na nossa cidade, tem uma relevância muito importante, muito mobilizada também por conta dessa relação do Raga com a cultura. Você pode falar um pouquinho, Raga, sobre você, rapidamente, se apresentar da maneira que você achar melhor. Pode ficar à vontade. Bem-vindo, viu, Raga? Bem-vindo. Satisfação estar com você aqui. Obrigado, Danilo, por lembrar, né? A gente estava conversando aqui agorinha. Assim, sempre quando eu sou lembrado, antigamente eu não ficava muito emotivo não, sabe? Mas depois que eu passei dos 50, eu vou fazer 53, eu fiquei mais emotivo, sabe? Eu comecei a me importar mais com esses convites e me importar mais com as pessoas também, sabe? Não sei se por causa da dureza da vida, né? Até mesmo quando a Taniele estava falando um pouco da minha trajetória aí, até me importo mais com isso hoje, sabe? Me importo muito mais, porque eu passei a vida inteira para os outros. E para mim sempre foi uma coisa boa, não me cobrava, né? Claro que eu errei muito, acertei mais do que errei, mas era uma coisa automática. Se eu não desse conta de fazer hip hop, eu não daria conta de viver. É praticamente isso, né? Mas o corpo vai cansando, né? Mas a mente não cansa, a mente ela borbulha mais. A minha mente está mais jovem do que de vários jovens trappers da cidade, entendeu? E assim, para mim mesmo é gratidão o convite e ser lembrado, né? Uma das minhas características que eu aprendi com a minha mãe, é mesmo que aquela pessoa, aquele político, aquele pastor, seja quem for, não agrade da cultura hip hop, mas fez um convite, eu tenho que ser grato por ele, né? E assim foi várias vezes. Eu sou grato por várias pessoas ter chegado até aqui, né? Eu também sou um privilegiado por ter chegado até aqui, porque eu com 10 anos de idade, eu tive o primeiro contato com o break em 1983. Então, praticamente eu era o mascote de todo mundo. Então, eu andava com pessoas de 16, 17, 18 anos. Eu fui inserido muito novo, né? Aí, em 84 mesmo, eu já estava com 11 anos de idade, eu comecei a tomar ciência, né? Aquela fase assim que você sai antigamente era a quarta série, né? Terceira, quarta série ia para a quinta série. A minha quinta série foi no professor Faustino.
Então eu saí do sítio do Pica-Pau Amarelo, do Bezerra de Menezes, e fui para o Professor Faustino, que é o normal, que falava na nossa época, né? O colégio normal. Só que a ancestralidade da Praça do Ancião estava lá de frente, né? Muita gente não vai nem gostar do que eu vou falar, mas assim, a Praça do Ancião é de Anápolis, mas ela é do marginal, mano. Ela é da cultura marginal. A ancestralidade ali é da marginalidade. O que é essa marginalidade? Nós que vivíamos e vivemos na base da sociedade sem inclusão, a gente encontrava naquele espaço que aquela atmosfera proporcionava tudo aquilo. Então era bandido, era dono de bordel, era gente que saía da igreja. Todo mundo que se sentia igual era a Praça do Ancião. Então, de tanto falar que lá era marginalizado, que era o local dos marginais, nós adotamos isso e é isso mesmo. Só que são pessoas do bem, pessoas que sempre fizeram a cultura acontecer. Ali é a praça, é o berço da cultura de Anápolis, né? Eu lembro que antes de se tornar a Praça do Ancião, eu não lembro se eu tinha 7 ou 8 anos, 8 ou não lembro. Tinha ali os festivais anapolinos, que era como se fosse as faianas da época, né? Uhum. E ali tinha um coreto. E minha mãe me levou. E a minha mãe, eu fui criado num berço sertanejo e da cultura underground da música brasileira, MPB e rock, né? Até eu conhecer o hip hop. E nesse dia, a atração principal era a Gretchen. E eu era muito fã da Gretchen na Praça do Ancião, porque o Chacrinha era muito forte na época, né? Mas não tinha aquela Praça do Ancião, não tinha. Era tudo terra ali e tinha um coreto. O coreto era o palco ali, né? Aí minha mãe jogou eu no palco lá. A primeira coisa que eu fiz foi agarrar as pernas da Gretchen, mano. Eu já contei isso no outro podcast. É uma coisa que ficou gravado na minha mente, né? Acho que eu tinha uns 9 anos. E também minha mãe ouvia muito Nalva Aguiar. E a Nalva Aguiar veio naquela semana, Milionário Zé Rico. Eu fui criado, graças a Deus, ouvindo o que foi de melhor da música sertaneja, né? Graças a Deus. Então isso aí ajudou a moldar muito a minha caminhada dentro do hip hop anapolino. O sofrimento da minha mãe, que eu fui criado sem pai, né? Meu pai morreu quando eu tinha 10 meses. Então a minha mãe foi pai, mãe, tio, o parceiro maloqueiro, apesar dela não gostar de maloqueiro na época, né? Minha mãe foi criada muito sofrida, porque ela era ditadura, saindo da ditadura. Então, em 83, 84, você estava vivendo um novo momento na sociedade brasileira, né? Só que a ditadura estava impregnada no preconceito, no machismo. E eu fui criado por uma mulher. Ela criou 3 filhos. Meu pai, com 10 meses, meu pai morreu. Então, o que se falava na época? Tem que fazer a faculdade para não virar bandido, essas coisas, né? Então, fui crescendo com isso. E assim, a figura da minha mãe foi muito importante para eu ter chegado e para ter contribuído nesse mini portfólio que você falou aí. Assim, eu agradeço muito a minha mãe, sabe? Pela persistência, porque eu tive que provar para ela que quem estava errado várias vezes era ela, não era eu. Porque a obrigação dela de mãe ela fez. Ela cuidou de mim, ela me protegeu, né? Ela mostrava para mim, então se isso aí não é de maloqueiro, me prova. Então eu tive que provar para ela. E é engraçado, né? Você falou das suas outras referências que estão na música sertaneja, que está na sua relação com a família. E muitas vezes as pessoas não veem como que uma cultura se intersecciona com outra, se liga com outra. E aí você entende assim, como que isso foi mais a sua vivência ou as suas referências que você teve para seguir seus primeiros passos assim no movimento hip hop? E assim, vivência é uma palavra de luxo para mim. Referência já é uma coisa de familiaridade, né? Uhum. Eu digo que a sobrevivência, né? Eu vim de uma família tipicamente brasileira. Só gente, né, que sobrevivia, né? Então eu acho que isso fez eu dar muita importância para muita coisa, principalmente respeitar os mais velhos, que era uma coisa que minha mãe fazia questão, né? Então, como eu fui criado musicalmente, por exemplo, na minha época, a gente ia para a Avenida Goiás e tinha carnaval. O desfile era na Avenida Goiás, em frente a Bom Jesus. E eu, graças a Deus, eu conheci o Bill do Cavaco. O Bill do Cavaco é pai do Alan, que é do Amigos do Cezinha, que trabalhou na TV Tocantins, na TV Anguera.
E eu ia para a casa do Alan, às vezes, aprender moinho de vento com ele. Viu o Bill do Cavaco? O Bill do Cavaco é uma ancestralidade do samba em Anápolis. Você não vê quase ninguém falar. Eu vi isso. Então, eu tive esse privilégio de ver a força revolucionária da década de 80. Então, essa sobrevivência, tinha outros sobrevivendo no mesmo contexto cultural. Então, eu ouvi muito isso, né? Agora, acontece que quando a cultura hip-hop chegou através do break em Anápolis, as batidas, os beats, as músicas, elas me atraíram demais, muito. É porque era muito forte a pancada, a melodia era atraente, era uma coisa que falava mais comigo do que o Raul Seixas, do que o Pink Floyd, do que o Led Zeppelin, que era coisa que eu escutava, entende? O Martim da Vila, demais, eu fui criado ouvindo muito Martim da Vila. Minha mãe gostava muito de samba, né? Bete Carvalho. E o samba está muito conectado, né, também com a cultura negra, com a cultura periférica, então acaba que a gente tem muito como referência mesmo. Em algumas ações e linguagens dentro da cultura hip hop, eu não tenho poder de fala. Eu tenho mais assim prioridade de fala pelo meu testemunho que eu contribuí, né? Mas a cultura hip hop que eu vi crescer e tal, ela foi uma adaptação de todas as coisas ruins que aconteceram com os sobreviventes da sociedade. Era uma adaptação, porque tudo já existia e a cultura hip hop ela abraçou, qualificou e se reinventou na dança, na arte, na poesia, porque o samba é antes de nós. O samba é mais poderoso do que nós. A força que o sambista e a cultura do samba leva, o hip hop vem depois. Então o hip hop veio por causa do samba. Entende? Então a gente tem que respeitar quem é mais do que nós, porque nós somos filho e fruto do samba. Sim. E o hip hop brasileiro é o maior diferenciador do mundo, porque ele não é muito americanizado, estadunidense. Ele tem essas referências, mas ele é brasileiro. Tanto no rap nacional quanto na poesia. As nossas poesias do rap nacional de 80 e 90 é de revolução. Era de buscar o mundo que está sendo hoje para a cultura hip hop, de ganhar dinheiro, ser valorizado, ter espaço na mídia, ter voz, ter vez. Eu não tinha voz e vez. Era na Praça do Anuncião que a gente tinha. Sim. Nessa época, assim, você entende... Eu entendo que buscar essas referências, ocupar esse espaço era uma forma de vocês vencerem esses desafios, né? Que eram impostos, até por conta muito do preconceito que você já citou sobre a forma como os espaços eram ocupados. Nessa época, assim, o que você entendia? Porque você era muito novo também, você já entendia essa questão dos desafios e como poderia romper com esses desafios de construir essa cultura, de fortalecer essa cultura aqui na cidade? Eu, com 10 anos eu tive o contato com o hip hop, mas com 13 anos eu comecei a lavar carro na rua. E o lance da quinta série foi abrindo muito a minha mente, porque eram outros tipos de amizade, mais sagaz, mais revolucionária, os papos eram outro, né? Não se tratava só de cultura, se tratava também de um bom combate social, né? Para mim era tudo uma novidade, porque dentro de casa você falava era de outras coisas, né? Era muito enraizado aquela coisa do evangélico dentro de casa, entende? E a vivência com outros estilos musicais me proporcionou uma aptidão para dançar, para extravasar fisicamente. Então eu não queria ir embora para casa. Porque eu sabia que lá em casa não estava bom. Gostava de ficar na rua. Aí, às vezes, quando eu dançava, treinava, eu ia embora e jogava bola descalço com os meus amigos na rua. Porque antigamente você jogava bola na rua. Os golzinhos eram de pedra e até a sola do pé rachar e sair sangue. E mesmo assim você continuava. Aquilo era um prazer. Aí quando eu lembrava que eu tinha que voltar para casa, eu não gostava. Não gostava. Aí parece que era a minha realidade, você entende? Comida. Por exemplo, nessa época aí, quando o Tancredo Neves não chegou a ser o presidente, que foi o Sarney, a inflação no Brasil, em Anápolis, era assim, você comprava 1 quilo de carne hoje, dando um exemplo, R$17. Quando você voltava no outro dia, estava 25, estava 29. Você colocava um dinheiro na poupança, R$100, no outro dia estava 150. Isso afetou muito as camadas mais pobres. Afetou muito a cultura, porque quem sempre teve dinheiro teve a sua cultura de elite. Sempre foi privilegiado, até mesmo porque eles eram bons gestores.
Mas nós que viemos de baixo, a gente só tinha o quê? Só tinha facada, tiro e bomba. Então isso prejudicou muito a cultura em geral, o teatro, o circo, o hip hop, mas fez com que a gente teve o que? A essência nossa não ser derrubada. A gente foi forjado na lava, tá ligado? A gente foi forjado abaixo da terra, entre os vermes. A gente foi forjado na raiz. Enquanto estava todo mundo pegando os frutos, nós da cultura hip hop fomos forjados lá embaixo. A gente nutriu essa terra todinha. A gente conhece os buracos de minhoca. A gente conhece os ossos que estão sendo corroídos, que se desprenderam de todo um mecanismo de sociedade branca, elitista. Então, quando essa terra que eu vim, essa terra preta que eu vim, que ela começou a dar raiz e fruto, ninguém segura nós, ninguém segura. Eu entendi isso muito cedo, porque eu sempre fui louco, desde cedo, sempre fui. Mas assim, a gente percebe que isso desde criança, né? Você está falando desde de criança. Sim. Mas que a partir de qual momento, quando que você viu que a sua relação com o hip hop, mesmo que, né, nessa mistura de uma efervescência que tinha aqui na cidade, ainda que com toda a repressão e dificuldade, tinha uma efervescência. Quando que você entendeu, com que idade veio essa maturidade de entender que estava acontecendo os primeiros passos do hip hop aqui na cidade de Anápolis e essa sua relação com o hip hop? A maturidade ela veio muito tempo depois. Agora, sim, eu entendi com 13 anos, porque eu lavava carro de muita gente rica. E aí eu entendia que o que eu fazia, porque eu ganhava dinheiro dançando para eles, dançando break na hora do almoço para eles, para os filhos verem. Então, além de estar ganhando dinheiro lavando carro, eu dançava na garagem para eles. Era eu e meu amigo Fabinho. O Fabinho colhia o dinheiro e eu ficava dançando. Ele era como se fosse um empresário. Nessa época eu já entendia. E eu entendia também porque eu era muito aloprado. Esse era o termo da época. Eu não aceitava uma liderança mais do que eu no meu meio, nem dos caras que eram mais velhos. Tanto é que em 1987, o meu mentor, o Manchinha, nós fomos para a casa do Julião, que é onde o Julião está comigo até hoje. Ele tem 60 anos e ele dança break até hoje. Eu fui para a casa do Julião para aprimorar o break. Mas lá eu já falava, nós temos que montar um grupo, nós temos que fazer uma coisa, nós temos que ir para a rua. Eu já com 13 anos já falava isso para os caras. Eu era o pilha, eu pilhava eles, alguns tinham receio e medo, e o Manchinha sempre comprava briga. Então eu percebia que eu já conseguia manipular os mais velhos com a minha energia. Aí eu levava isso para dentro da escola, porque eu ganhava lanche, merenda, dançando break. Né? Esse lado manipulador para poder ter alguma coisa. Influenciar, né? De influenciar. Influenciar, não digo, era de manipular, porque era uma questão de sobrevivência. Agora, quando eu tive o peso de saber se eu vou ser o Hagaluk, o hip hop está em outro estágio. Aí já foi de referência, já não ser mais aquele manipulador de trocar por um churrasquinho, trocar por uma Coca-Cola. Já era diferente. Aí foi quando eu me tornei um rapper. Porque eu parei de dançar break em 1990 por causa da hérnia de disco. Eu contraí uma hérnia de disco dançando break. A gente dançava muito na tora. Só que eu sempre gostava de poesia. Eu sempre escrevia. Na escola eu andava bem com história e com redação. E o cara que mais me incentivou foi o professor Roberto Brenner. Ele era meu professor de história e ele era o único que me entendia na sala. E na sala que eu estudei, tinham dois negros, era o Everaldo e o Rogério, eram nós no fundão. E o Everaldo e o Rogério, eles eram crânio, eles eram gênio. Eles eram gênio, e eu era o que colava deles para passar. Só que eu falava muito com eles sobre socialismo, comunismo, a gente ficava perguntando, o que é isso aí, o que é esse barato? Eles sempre teve alguém preto para poder me orientar. E o Roberto Brenner foi um cara que sempre acreditou. Qual que é a sua redação? Às vezes eu não ia bem, mas ele falava assim, me conta, me fala. Ele deixava eu falar, porque às vezes eu falando, eu me expressava melhor, que eu entendia a matéria. Então eu levei isso para dentro da cultura hip hop. Eu comecei a dialogar com os caras de igual para igual, me impondo, porque eu tinha minhas ideias, e em 90 você tinha as ideias. Só que você confrontava com todo mundo. Porque todo mundo era líder. Mas eu tinha que ser mais líder que todo mundo. Porque eu não sei se eu tinha uma visão mais avançada. Eu tinha uma visão revolucionária. Isso eu tinha. Ó, você é b-boy,
você tá aqui, eu vou vir como rapper, nós vamos atacar a sociedade cantando. As letras eram revolucionárias, xingava a TCA, xingava a polícia, porque na época permitia. E também era um descobrimento de como você poder chegar e ter um impacto, né? Aí o diferencial mesmo assim que falou assim, ó, virou a chave de Anápolis. Foi quando eu comecei a produzir uns rap mais profissional. Muito mais profissional. Deixou de ser aquela fita cassete, falando com os amigos. Eu conheci o meu mentor, que chama Marden Jan, que é de Goiânia. Primeiro rapper do estado de Goiás. O grupo dele é o Megavox. Aí ele começou a produzir as músicas. E o meu tio, o renegado do sistema, Ed Realista, renegado do sistema, de Goiânia, um dos primeiros grupos. Olha o nome dos caras. Renegado do sistema. Então já tinha todo um contexto de você ser um rap nacional, na sua origem. Ali eu comecei a ser moldado. Quem ajudou? Racionais, Taíde, Código 13, o Credo, grupos da época de São Paulo que lançavam os discos e eram as nossas referências. Já não era mais Titãs, não era RPM, não era Legião Urbana. Eram os caras do rap nacional forjando o meu pensamento para eu ser eficaz. Eu fui entender de ancestralidade, de preto tipo A, tudo com a cultura hip hop. O que os meus antecedentes fizeram com a comunidade negra. Eu fui entender. A cultura hip hop me ensinou o que minha mãe não conseguiu e o que a escola não mostrava. Entende? Então ali eu fiz uma música chamada Microfones em Guerrilha, em 1994. Essa música ela fez parte de um CD de coletânea da Rádio Transamérica de Goiânia. Foi o primeiro rap do estado de Goiás a fazer parte de uma coletânea que furou a bolha. Essa Rádio Transamérica, na década de 90, ela era muito forte em Goiânia. Isso, década de 90, então, já. Isso. E a música foi feita em 94. Aí, em 94, como ela se tornou uma música muito profissional, eu fui no estúdio, eu tive que aprender a fazer levada, porque eu cantava rap como um roqueiro, cantando com voz rouca e tal. Aí os caras falaram assim, sua linha é Cypress Hill ou Bonnie. Sua voz é mais fina, aguda, você tem que ver o tom da música. Então ali foi uma música profissional, onde foi tocado, foi produzido, foi mixado, foi com gente profissional. Até então você só tinha contato com os correria, que estava buscando essa informação. Aí dali para frente eu comecei a fazer música só no estúdio com gente profissional. Você tem essa questão que você traz nas suas referências, né? Eu acho que é uma das questões que, assim, ao meu ver, é de extrema importância, eu acho que para todos nós, que é a questão do ensino, da educação. E aí, nesse lugar da educação, eu vejo muito como um pilar a Casa Hip Hop, porque eu vejo que lá, né, eu já acompanhei, só fazendo uma adenda aqui, minha pesquisa de mestrado foi com os meninos das batalhas, né? A relação das batalhas de rima com os espaços públicos, então eu acompanhei ali na Casa Hip Hop como que é essa relação dos treinos, das batalhas que são muito educativas, que os meninos vão ali dentro desse lugar de formação mesmo, não só de formação enquanto MC, mas também de formação enquanto ser humano. Aí eu queria entender um pouco mais, queria que você falasse um pouquinho mais sobre como surgiu a Casa Hip Hop, como que é essa relação dessa parte educacional que você tem com a Casa Hip Hop, como você vê essa importância desse espaço para os meninos. A Associação Motriz, a Casa Hip Hop e todas as coisas institucionais, elas começaram em 98. Em 1998, eu tinha um anseio de formar um espaço que se chamava Refúgio Hip Hop. Esse era o nome. Era eu, o Afla Killa, o Cangaia Mike Zaya. Meu grupo tinha 14 pessoas. Aí eu assinei um contrato com uma gravadora de São Paulo e fui em 98. De 98 até 2003, eu fui para São Paulo. Fui gravar disco, fui aprender. E lá eu tive contato com produtores culturais, com ativistas culturais. Então eu fui entendendo como que se fazia o diálogo, como que destravava, quais eram as pautas que a gente tinha que colocar dentro desse espaço, qual a verdadeira importância do recurso para poder fomentar, dar continuidade, como que você conseguiria atingir os seus para que a gente pudesse melhorar. Até então não tinha educação aí, tinha só troca de experiência. As primeiras reuniões da CUFA em São Paulo eu participei, tem o meu livro lá na Ponte do Limão. Eu trabalhava na gravadora, além de ser contratado pela gravadora, eu fui trabalhar como ajuda de jornalista.
Aí o jornalista saiu fora e eu acabei sendo jornalista sem ter curso nenhum. Era mais que o rap era assim, né? Você troca ideia como você é. Só que você tinha que ser inteligente e sagaz nas perguntas e ter acesso ao mainstream da época. Aquilo fez eu abrir muita mente, porque eu ia nos workshops, eu não sabia o que era workshop, eu ia nas oficinas, eu ia no Capão Redondo ver o Mano Brown falar sobre a evolução da política interna para chegar, para poder dar avanço. Eu vi várias lideranças do rap dando palestras, tudo nessa época. Aí eu voltei para Anápolis em 2003. Quando eu voltei, o meu nome estava conhecido por causa da Rádio 96 FM, que começou a tocar rap, começou a tocar o meu rap Sangue nas Flores. Então foi o primeiro rap que tocou nessa rádio, que é uma rádio altamente assim, tradicional. Ela furou a bolha, ela deixou esse rap entrar, porque é um rap que fala com todo mundo. Esse rap eu fiz para Deus e para minha mãe, que eu tinha que provar para minha mãe que eu estava fazendo algo bom, que eu tinha dito lá atrás. Então eu consegui provar para minha mãe e para um monte de gente. Essa música abriu as portas para mim. Sangue nas Flores. Essa música é eu questionando Deus, o que ele pensa do homem. Era uma prepotência muito grande minha, mas eu tentei suavizar para eu não ser tão arrogante, apesar de ter sido, né? Só que o refrão da música fala sobre o meu clamor e as minhas dúvidas. E as minhas são a mesma de todo mundo. Então, isso tudo eu levei para onde? Para dentro de um outro contexto, da educação. Aí eu tive a sorte de fazer parte de um programa chamado Escola Viva. Escola Viva fez uma primeira atividade em 2004. Aí eles viram que precisava de agregar os jovens e fazer eles permanecerem na rua, enquanto os políticos falavam. E quem estava em evidência era eu, com Sangue nas Flores e com a música Quando Fico Longe. E as duas eram gospel. Apesar de eu não ser gospel nessa época. Eu fui ser gospel em 2005. Em 2004, a Secretaria de Cultura me chamou para eu fazer uma apresentação na Alexandrina. Quando eu cheguei na Alexandrina, estava acontecendo a Escola Viva, que é um atendimento jurídico, que era assessoria para toda a comunidade nos mais devidos assuntos, bombeiro, infância e juventude, cultura. Aí colocaram a gente para eu cantar e para os meus meninos dançar antes das autoridades falarem. Quando a gente subiu, uma onda de gente foi para frente, muita gente foi para frente, e nós ficamos até assustados. Não sabia daquela magnitude que a gente estava tendo na periferia. Eu cantei as músicas, o pessoal cantou as músicas e ficou. Aí eles olharam, falaram, de 2004 até 2014, nós fomos o carro-chefe do programa Escola Viva. A gente entrava às 11h30 e encerrava o programa ao meio-dia. Eu lembro de vocês lá em Branápolis, lá na minha terra, Branápolis. Aí, em Branápolis, o que a gente fazia? A gente ia para a quadra, ter contato com a periferia, jogar bola com eles e já fazer uns workshops com eles. Porque, não sei se era o caso dela, mas era o caso de muitos jovens adolescentes da época que viam nós como herói. Tipo assim, você canta rap, estava muito distante aquilo deles. Então, quando a gente chegava com um break saltando, não era um cantor sertanejo. Era um cara que estava falando a língua deles, era um cara que estava sendo muito falado na periferia. Então, essa vivência foi me trazendo muita esperteza para o quê? Olha, a gente precisa colocar isso dentro da casa que a gente vai fazer. Aí o meu mentor foi o professor Marcos Bonfim, que foi o cara que praticamente é um dos que criou o Escola Viva. Ele falou assim, para você fazer isso, você tem que chegar, dar suas palestras, você tem que ter ponderamento, não pode ser igual você é. Você cantando, Raga, você é, mas na hora que você fala, você quer matar todo mundo. Aí eu carrego isso desde pequeno, né? Então eu fui sendo forjado na educação pelo programa Escola Viva e pela paciência dos coordenadores, pelos diretores, porque eles viam em nós a pureza de querer fazer o hip hop e a contrariedade de querer fazer o que eles estavam pedindo. Só que começou a dar tanto resultado que quando eu terminava as palestras, eu me sentia assistido. Não só pelos moleques que estavam vendo a palestra. Na hora que eu ia, os coordenadores falavam assim, nossa, sua palestra mexeu tanto comigo. Sempre tinha uma menina que teve problema com o pai, que saía chorando, né, por causa das minhas filhas. Eu dava testemunho das minhas filhas, porque eu estava em evidência, as minhas filhas não moravam comigo, né?
coisas de alcoolismo. Mas aí eu comecei a ter um certo trato fino no sentimento das falas. Aí a educação me moldou para quando eu estivesse falando com os meus. Ali era tudo fiote meu, né? Então, a vivência da minha mãe, minha mãe me batia de vara. Como é que eu vou bater de vara no menino desse? É falando. Ele junto, porque eu já tinha um grupo de dança comigo, que era o Resistência Ativa. Era como se fosse todo mundo filho meu ali. Então a gente ficava cuidando, lava o tênis, compra um tênis novo, eu não tenho dinheiro, vamos fazer vaquinha. Porque a gente já se preocupava em andar limpo, andar com o tênis mais chamativo, com as roupas mais que despertava. Uma comunidade do hip hop que era menos acessível a ter esses recursos, chamava nós de playboy, mas nós falávamos assim, a gente já entendeu, eles não entenderam. Enquanto eles estão julgando a gente tem que ensinar eles que nós temos que chegar e bater de frente. É nosso, tudo é nosso, nós podemos. Nós não vamos ficar cantando só de chinela. Não vamos. Uma coisa que eu percebi muito, igual acompanhando lá as batalhas lá na casa, né? Que tem os meninos... A conjuntura social, de um modo geral, ela, principalmente para a juventude tem muita coisa para expressar, e eles têm muita coisa para expressar. E uma coisa que eu percebi na forma como você fala com eles, como você comunica, como você se impõe, como você se coloca como uma autoridade também lá, mas ao mesmo tempo muito horizontal, no sentido de a gente está aqui, eu estou ensinando vocês, mas a gente está falando de cara a cara. Eu percebi muito isso na sua fala e no que eu vi, no que eu acompanhei das batalhas. Eu acho isso muito legal dentro do contexto de educação, porque os meninos, eles te respeitam muito, eles te veem nesse lugar de referência, né? Então, por mais que tenha muita rebeldia, né, tem muito respeito pela forma como você conduz. É uma proximidade, né? Isso, eles se veem, né? Então, é porque assim, a base da Casa Hip Hop é isso. Mas para poder ter chegado nisso, aí em 2014, como o Escola Viva ele enfraqueceu politicamente, eu falei assim, chega, agora eu tenho que fazer a Casa Hip Hop. Chega, porque os políticos da época nos procuravam só para atender eles, e eles não estavam atendendo a gente. Então eu soube negociar, eu soube ter um diálogo político interno, provar mais do que A e B, não precisava mais, né? Então chegou um ponto assim, nós precisamos de um espaço. Então eu tive esse apoio em 2014. Como que eu manteria isso? Qual que foi a nossa sorte? A nossa sorte é que todos aqueles que estavam ao nosso redor, do break, do grafite, da capoeira, da ancestralidade, da matriz africana, do DJ, do MC, todos eles tinham sido forjados junto comigo no Escola Viva. Então eles se tornaram professor sem saber que estava se tornando professor. Né? O cara que chegava lá xingando o pai e a mãe, a gente não tirava ele, porque a gente era um deles. Só que a gente sabia agora como lidar e como colocar ele no caminho. O caso do freestyle. Metade quer chegar lá matando pastor e polícia. Isso aí mesmo, quer matar, quer. Então vamos lá. E agora, e se você fosse um pastor e um polícia? Como seria? Lá a gente faz um confronto com os caras, não é para tirar a essência do cara. É para ele ser inteligente, para como que ele vai combater um polícia, como que ele vai combater um pastor. Você está falando que o pastor só rouba? Tá. Então lá na igreja dele, quantas pessoas ele está atendendo? Quantas pessoas estão felizes lá dentro? Mas ele está enganando as pessoas, então ataca o cara inteligente. Porque, quer queira ou que não, é igual aqui na Casa Hip Hop, eu sou atacado por muitos, mas vocês estão aqui dentro também. Polícia, quantos polícias ruins existem? E os bons? Quando um cara te aborda, tem policial aí que quer te massacrar. Nós sabemos que a polícia tem preconceito, nós sabemos. Agora, como que vai ser o seu comportamento com a abordagem da polícia? Porque eu passei por isso. Na época do Escola Viva, quando eu recebia a abordagem, os caras já me colocavam de lado. Mas pegava o Dalbert, o Cristomar, ainda mais o Cristomar que era preto. Pegava o tratamento, era outro tratamento. E ali a gente via, Cristomar, você precisa ser mais inteligente, porque você, além de ser preto, mano, você está deixando os caras te pôr para baixo e para os caras te matar do jeito que você está fazendo. Mano, seja inteligente. Aí o que o Cristomar fez nas últimas abordagens? Cara, você está me tratando assim porque eu sou preto ou por causa de quê? Já foi diferente a abordagem do Cristomar, porque antigamente ele se colocava como vítima, fazendo uma picuinha e acelerando a sagacidade do policial.
Na outra abordagem, ele assim, sou preto, e por que é que você está me abordando? Está se impondo. Tá? É diferente. Porque dentro da casa hip hop, esse lance de vitimismo, seja de qual que for, ideia de LGBT, de eu sofro preconceito fora da casa hip hop, que vocês nem imaginam. Não combina comigo esse negócio de vitimismo, não. Às vezes, onde eu chego numa igreja, chego num gabinete para trocar uma ideia com um vereador ou com um deputado, os caras já têm preconceito comigo. Não parece, mas tem. Então, lá dentro da casa hip hop, o lance da batalha de rima é isso. Aqui, a batalha de rima lá funciona assim. A batalha de rima dentro da casa hip hop é a que eu mais gosto. Porque é os mais loucos, é os mais marginais, é os menos assistidos e é os mais inteligentes. Porque as outras oficinas, elas estão muito avançadas. A Danças Urbanas é referência no estado de Goiás. O Will com o grafite é referência no estado de Goiás. O break da casa hip hop, onde os melhores breakers de Anápolis fazem parte, o break da casa hip hop é reconhecido internacionalmente. A capoeira da casa hip hop, ela é regida por mestres e professores. Agora o freestyle não, a rima não. É comigo. Ela é uma troca de ideia para ter a contradição toda hora. Resolve na rima. A casa hip hop, na batalha de rima, ela é como se fosse o fórum privilegiado das ruas para resolver os problemas. Já resolveu problema de tráfico no industrial, que o cara não pode entrar no bairro, um ofendeu na rima o outro tamanho, o cara já queria matar ele. Rima, vence rima, como diz nosso nobre Santelli. E a poesia mais forte sobressai mais do que a poesia mais fraca. Então, a batalha de rima é para o cara usar as armas que ele tem na fala e na mente. Mas só que eles querem levar isso para onde? Para o físico. Se eu fui humilhado na rima, eu vou lá matar o cara depois. Era desse jeito. Então essa transformação, que a batalha de rima ela tem desde 2014. Só que ela era feita fora. Com o Novinho, com o Samuel, com o Bank, com a Lauana, com o Santelli, na Praça do Oceano, no Parque Ipiranga, com a Paula, com o Japadi, e a casa hip hop sempre ali dando o quê? O fomento com o som e mostrando para eles os caminhos. O que vocês estão levando para a batalha? Porque era nós que provocávamos neles. O que vocês estão falando aí? Vocês estão matando quem? O conhecimento começa a pingar como? Raga, isso assim, é uma das coisas que mais me motiva, me inspira a trabalhar com arte e cultura, é quando a gente vai para esse lugar também, de que assim, tem uma música, eu não lembro se é do Chapéu de Paia, se é do Africa Beat, que é daqui de Anápolis, né? O grupo em si é de Anápolis, né? Que fala, eu não sei se eu vou lembrar exatamente, mas fala assim, a música é a única alquimia que funciona noite e dia para transformar nossa dor em alegria. Essa capacidade que a arte tem de transformar a realidade. Isso você está trazendo, né? Com todas as vertentes do hip hop lá na casa, mas você trazendo pro break, eu acho que entra nessa parte do hip hop como transformação social. Você faz a pessoa, todos os envolvidos, né? Uma mudança de perspectiva, um pensamento crítico. Sim. E eu tenho certeza que nessa história toda da casa hip hop tem muitos exemplos disso, de como a arte transformou vidas, né? Compartilha com a gente aqui, na sua trajetória, na casa, qual história assim, de transformação que mais marcou você? Cara, assim, por incrível que pareça, é o primeiro dia da casa hip hop. O primeiro dia. Esse dia, para mim, teve ações mais fortes, ações mais sensíveis, ações mais violentas para combater a criminalidade lá. Mas o primeiro dia da casa hip hop, ele foi assim, ó. Todos esses breakers de Anápolis, eles sempre andaram comigo, porque eu sempre fui um MC que valorizava a dança, a expressão corporal e a arte, né? A arte para nós é arte e ativismo. E a manifestação física da cultura hip hop, ela ajuda a trabalhar a mente, porque os caras estão preocupados com geometria e tal. Então eu via isso no break. No primeiro dia da casa hip hop eu falei assim, eu preciso levar vocês num lugar onde vai ser a casa hip hop. Aí eu peguei esses meninos e levei eles dentro da casa hip hop.
Como é que estava a casa hip hop? Não existia casa hip hop. Estava tudo detonado. Eu peguei a chave e era um galpão abandonado de máquina de arroz. Tinha que fazer reforma. Tinha morcego, tinha rato, não tinha piso. Era o trem mais sinistro do mundo. Galpãozão abandonado. E quando os meninos entraram, eles tiveram um choque. Porque lá são 2 galpões, faz em L, é assim e assim. Eles entraram no primeiro. E era a coisa mais feia do mundo, cara. Era horrível, horrível. Eles entraram e falaram assim, puta que pariu, você tá louco que nós vimos pra cá? Cara, era isso que eles falavam. Todo mundo assim, com receio e com medo de dar um passo para frente. E eu olhava e eu não tive essa visão deles, medo. Eu não tive, não tem, cara. E eu fui mostrar para eles assim, e eu fiquei em estado de choque porque assim, eu vi uma reação deles que eu não esperava, que era de medo. Porque eu achei esses meninos estar comigo e eles é tudo destemido, né? Só que eles me deram uma outra realidade de quê? De prevenção. Como é que você vai fazer esse piso? Como é que vai ser isso? Aí nós começamos a conversar. Eu falei, não sei, mas nós vamos fazer. Então, a primeira vez foi quando eu sentei eles me mostraram uma realidade que eu não via, que eu sempre fui movido à ação. A juventude começou a me dar uns cavalos de pau de freio. Calma aí que não é assim não, Raga. Como é que a gente vai trazer esse cimento para cá? Eu falei, caramba, mas esses moleques estão tudo certo. Então a gente começou a juntar dinheiro, força de trabalho e começou a trabalhar dentro da casa. Nós trabalhamos há 10 meses lá dentro, tendo oficina lá dentro, e a gente fazendo piso, banheiro, teto, parede, lá dentro. Fazia um piso, dançava e continuava fazendo os outros. Então, até hoje, para mim, não teve um marco mais assim emotivo, cara. Esse me transformou. Entende? Eu vi várias pessoas saindo dali sendo transformadas com um sorriso. Eu vejo, isso eu vejo. Mas aquilo lá que me transformou. Que os meninos, eles me mostraram assim, okay, calma aí, você não está em 80 e 90 não. Para a gente vir aqui é preciso a gente ter uma segurança, a gente quer participar também e tal. Aí eu vi, cara, o Diego Gomes grafitando, pintando, sem receber nada. O Dalbert, que hoje é empresário da Louredo Story, o Will, que também é um profissional do grafite, a capoeira, todo mundo querendo participar. O lance da capoeira é um lance que marca também até a sua pergunta. O mestre Arthur, quando eu abri a casa e estava ali nessas reformas e a gente já estava atuando lá dentro, o Arthur falou assim, Raga, eu conheço o Arthur tem muitos anos, né? Eu estou treinando com os meus meninos na garagem de casa. Não está cabendo os meninos. Você deixa eu vir treinar aqui? Ou você tem algum horário para nós aqui na casa hip hop? Eu falei assim, não, Arthur. Não dá não. Pode ser 3? Por Deus do céu, mano. Ele falou, você está brincando, né? Ó, segunda, quarta e sexta é hip hop aqui. Tem terça e quinta de folga. Só que vocês vêm no sábado, porque no sábado também nós vamos utilizar. Aí a gente fica com segunda, quarta, sexta e sábado, e vocês ficam com terça, quinta e sábado. E é assim já tem 12 anos. E eu vou falar para você, tem hora que a capoeira enche de gente lá que você... Mano... Eu passei lá na frente esses dias, estava lotado mesmo. E eles me ajudam a eu ter folga, né? Porque a minha prioridade é segunda, quarta e sexta e sábado, né? Na terça e quinta e sábado eu deixo com a capoeira, chave. Todos os meus coordenadores têm chave. Todos. Nunca aconteceu um roubo lá dentro, nunca aconteceu um problema grave, nada. Graças a Deus, a gente está numa esquina aonde atraía, e dependendo da ação do poder público, atrai muitos usuários de droga. E a gente nunca teve problema ali. Nunca teve, cara. Depois que a gente foi para lá, a própria vizinhança falou, entendeu? E assim, é a força do hip hop, né? Que dialoga com quem precisa de ser assistido. Né? Sim. O movimento hip hop aqui, né? Principalmente ali, eu acredito que ele foi tomando uma proporção, uma importância muito, muito grande. Eu ouvi relatos durante a minha pesquisa muito impressionantes dos meninos, assim, falando que eles tiveram mudança de vida, que eles mudaram de mentalidade, mudaram de
de realidade mesmo, assim, começaram a ver a vida de uma outra maneira. E eu acho que toda essa importância levou ali a essa necessidade de o hip hop ter o movimento hip hop ter esse reconhecimento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o hip hop ser patrimônio cultural da nossa cidade, como que isso foi recebido pela comunidade, como que surgiu essa demanda, isso foi uma demanda da comunidade, como que isso aconteceu? Assim, a briga pelo hip hop se tornar um patrimônio cultural e imaterial no Brasil, a construção nacional da cultura hip hop, ela montou um grupo, né? E esse grupo colocou as principais lideranças de cidades, de entidades dentro desse grupo e começou a discutir sobre como seria a cultura hip hop no Brasil, com política pública, com inserção na educação e assim por diante. Lá começou essa discussão. Então essa discussão do patrimônio, ela foi tomando muita força política e ela foi se desenvolvendo muito rápido. Então o governo federal, ele proporcionou um decreto onde isso acontecesse. E nessa discussão todinha, a Casa Hip Hop ela já estava fazendo essa interlocução também para saber. Aí o vereador Marcos Carvalho, ele tomou a iniciativa, ele tomou essa frente para que ela se concretizasse. Aí ele me chamou a Casa Hip Hop, chamou algumas lideranças para que a gente pudesse dar embasamento, relatório, para ele pudesse apresentar essa defesa aqui dentro da Câmara Municipal de Anápolis, né? E foi votado por unanimidade, porque até os próprios vereadores aqui sabem da importância da cultura hip hop anapolina, né? Não foi muito difícil para o professor Marcos Carvalho fazer, mas eu parabenizo ele porque foi ele que fez. Essa foi uma ação que partiu dele fazer, né? E até ainda falava para o Marquinhos, se não fosse você, eu ia vir aqui e falar com qualquer um que fosse. Ainda bem que foi você que tomou essa atitude. Porque a gente precisa de vereadores assim. Não tem que fazer média. Eu acho que todos os vereadores teriam que ter a pauta de cultura como prioridade na discussão para a cultura avançar em Anápolis. Não ficar só com 1, 2 ou 3. Né? E não fazer só a sociedade civil vir aqui e ficar reivindicando ou ter um acesso, um diálogo. Porque o que eu vejo, né? Sempre a mesma entrevista acaba dando nessa conotação. O que eu vejo, não pode o poder público ter os seus agentes vereadores que foram votados pela comunidade satisfazer e realizar só o bolinho que votou neles. Não pode, eles são da cidade. Apesar de eu não ter votado em um ou no outro, eu gosto do trabalho que um ou outro faz, eu gosto. Eu gosto do cara, eles gostam da gente, mas na hora que você precisa avançar com cultura, se a gente não tem gente da cultura dentro da secretaria para estar fazendo as coisas, para estar avançando, as coisas não andam. Então é por causa desses que estão avançando, mas esses nossos que estão dentro da Secretaria de Cultura, eles não têm tanto poder que um vereador tem, que poderia estar melhorando a situação, que poderia estar viabilizando. Eu estou falando para todos os vereadores. Porque você imagina, vamos supor, se o nosso secretário de Cultura ou o diretor de Cultura estivesse lá dentro, como que não estaria a cultura? Eu digo cultura no sentido seguinte, igual eu fui com o hip hop, viver pela cultura, brigar pela cultura. Não é só mencionar, para depois lembrar de nós daqui 6, 7 meses, não. Porque essa pauta da cultura, ela transforma. É saúde mental. Ela tira da criminalidade, né? E quando eu falo de cultura, eu falo de geral. Olha só para você ter uma noção. Foi tombada a Casa Rosa. Eu nunca fui privilegiado pela Casa Rosa, mas outros foram. Isso não significa que eles não têm que estar inseridos. Agora, nós também temos que estar inseridos. Se eles têm essa prerrogativa de estar inseridos, nós também temos várias prerrogativas. Então, se uns podem, nós também podemos. É saber dialogar, é saber conversar, E eu tenho certeza, hein, mano? Eu falo a real para você. Às vezes é como chega para o prefeito. Porque quer queira ou que não, a cultura ela vai muito bem se um prefeito agarra com um dente. Porque a cidade tem muito problema maior do que a cultura. Eu sou do esporte também. O esporte também salva, mano. Salva a vida demais. A cidade tem muito mais problema de sanitário, de saúde, de segurança pública. Mas quem sempre paga o pato é a cultura.
porque é a menos assistida. Mas eles ainda não conscientizaram que a transformação para tirar o cara da criminalidade, para combater o crime, para combater as drogas, a violência, a cultura, começa com a cultura. Você vai fazer o aniversário de Anápolis, você vai levar quem? Vai levar cultura para o pessoal se extravasar, comemorar o aniversário de Anápolis, para ouvir um grupo de samba, um grupo de sertanejo, certo? Aí já tem a minha reivindicação, os da cidade também, um grupo que está... Olha, eu vi o Gabriel Nandes para fora, ele era cidadão do futuro, cara. Quantos Faiana a cultura hip hop não fez? E digo por mérito, não por influência. Entende? Para isso tem o Conselho Municipal de Cultura, tem essa gestão agora, entrando nessa política do hip hop. Você olha, o calendário de quarta-feira, ele agora é da cidade. Eu tive lá quarta-feira com a minha namorada para a gente tirar dúvidas do edital. Enquanto eu estava tirando dúvidas do edital, lá dentro estava tendo uma manifestação cultural maravilhosa. O pessoal foi saindo, família, criança e tal. Toda quarta-feira, ninguém precisa pagar a locação para o teatro, e toda quarta-feira tem essa manifestação. Será, prefeito, que a gente não consegue, que você junta com os vereadores, a gente fazer mais uma por semana, em vez de ser só quarta? Pô, tá dando resultado, tá bonito. Como que tá chegando no prefeito isso? Como que esses vereadores estão fazendo? Aí a minha contribuição política para esse debate. Não sei se vai chegar ao corte ou não. Por exemplo, houve agora a mobilização de amigos da política para trazer 4 milhões de reais para fazer uma manifestação cultural. Você já imaginou, na hora que terminar isso, eles falarem assim, ó, vamos fazer agora uma força-tarefa e mandar 2 milhões de reais para o Fundo Municipal de Cultura de Anápolis? A gente também ser assistido. Tem que ter um aniversário, mano. Tem que ter. Tem que ter. É nosso, esse aniversário é nosso. Tem que ter com grupo, tem que ter com estrutura, tem que ter, mano. Mas também tem que ter essa força dos políticos, né? Os deputados estaduais, os federais. Entende? Assim, essa cobrança que eu estou fazendo aqui é uma cobrança de juntar. Pô, mano, você pega aí as páginas oficiais do prefeito, o cara é 1001 utilidade, está em todo lugar. Mas não está vindo a cultura para ele lá também, né? Entende? Assim, não é que eu estou provocando ele, mas eu estou fazendo um convite para ele, assim, prefeito, vai na Casa Nova do Hip Hop para eu te mostrar uma coisa lá. Olha como que ela vai ser. Tem condição de ajudar a gente aqui em tal lugar? Essa é a mesma situação que a Casa Hip Hop está passando, inúmeras instituições estão passando. O senhor consegue dar uma força para nós? Você entende? Porque assim, o cara está fazendo um trabalho bom, certo? Mas aonde não está chegando um trabalho que ele não está fazendo? É preciso as pessoas chegarem e falar para ele. Sim. E ainda temos isso, né? A Casa Hip Hop, a nova Casa Hip Hop vem aí. Aí eu vou falar para você ali, sabe, o que acontece? Semana passada a gente perdeu um mestre, sabe, que é o Rivas. E o último evento do Rivas foi aqui em Anápolis, ele foi mestre de cerimônia nosso aqui, sabe. E o Rivas, ele é um cara muito agregador, ele era uma áurea onde chegava tudo era bonito. Então ele era o puro hip hop. E esses dias eu estava até conversando com o Dal, falei assim, infelizmente o Rivas não vai conhecer a nova casa hip hop, né? Que ele ia grafitar lá dentro com o Will e tal. E, assim, a primeira casa hip hop do Centro-Oeste é a Anápolis que fez, nós que fizemos. Depois foi a de Rio Verde, que tem há 2 anos atrás foi feita, e há 1 ano atrás o Rivas fez a casa hip hop de Brasília. Então essas casas hip hop que estão sendo feitas pelo Brasil inteiro, elas são importantes para isso, para esse diálogo que eu estava falando agora, para trazer o jovem, dar curso para eles, profissionalizando, fazer parceria com outras entidades, com Casa da Juventude, com Formar pessoas, Casa Joana, né? Construir com formação. Né? E lá dentro dessa casa, ela está 45% pronta. E precisa de dinheiro para terminar, né? Precisa de recurso, financiamento. Eu já gastei lá 210 mil reais. Aí eu preciso agora de mais um pouco para pelo menos fazer o piso, e esse piso a gente já ir para dentro
e fazer as atividades igual a outra casa. Faz e lá dentro vai reformando tudo. Entendeu? Agora com um impacto muito maior, né? Com não que repete, né, Raga? Mas vai num outro nível, a caminhada continuando, né? Do hip hop e da casa hip hop. Danilo, aí assim é o seguinte, até você já visitou lá 3 vezes, muitas pessoas vão lá e eu vou entendendo que assim, lá não vai ser a casa hip hop. Lá é a casa hip hop. Mas lá vai ser a casa da cultura, cara. Sabe por quê? Quem sou eu para menosprezar a cultura hip hop? Mas lá tá maior do que a cultura hip hop. Porque o espaço que a gente conseguiu ter não foi só o hip hop que ajudou. Entende? Sim. Foi o jazz, foi o balé. Quantas parcerias nós fizemos com outros segmentos culturais para a casa hip hop tá funcionando, tá em atividade. E agora que a gente conseguiu um espaço com dignidade para poder dar espaço para outros também, entendeu? A casa hip hop é a casa da cultura. Porque vai ter outros, é muito grande. Já cara. né? A casa hip hop já é a casa da cultura. E quando terminar, né? Aí sim, tiver pronto, né? Raga, igual a gente brincou, né? A gente gostaria de ficar muito mais tempo aqui trocando ideia com você, aprendendo, né? Você inspirando o pessoal que vai acessar esse conteúdo aqui. Mas a gente vai para as últimas perguntas, né, Tânia? Sim. E queria que você falasse pra gente como que você percebe essa nova geração de artistas, produtores culturais aqui na cidade de Anápolis. Olha, eu nunca tenho medo de falar de nada, mano. Não tenho medo de falar de nada. Pra mim tá melhor. Tá muito melhor. Pra mim tá mais evolutivo. Tá menos cansativo. Apesar de estar precisando de muita coisa ser feita. Na questão de artistas, tá melhor. Sem discutível. Porque assim, eu vim de uma era de raiz, de amor, de paixão. Não tem como eu cobrar isso dessa nova geração. Não tem. Só que essa nova geração, independente do que eles estão cantando, produzindo ou manifestando, se eles entenderem que é com amor, vai sobreviver. Não interessa o que ele está falando. Se ele está falando de Deus, do diabo, se ele está falando de sexualidade, de gosto, não interessa. Se ele estiver fazendo com amor, vai sobreviver, vai transpassar. Porque a arte genuína ela é mais forte do que a do capitalismo. Por outro lado, nós que somos os velharia, eu, Ana Queiroz e vários outros que são velharia, nós temos o dever e a obrigação de mostrar para esses novos artistas a raiz que dá bons frutos. Não é só podar eles. Porque quem somos nós para falar quem está certo ou quem está errado? Nós somos aqueles para falar o que deu certo. E aqueles que agrega. Porque tem muito trap na cidade de Anápolis. Se você ver o contexto, esses moleques têm talento. Se você ver a mensagem, essa mensagem não tá boa. Não tá. Só que eles têm muito talento e eles estão dialogando entre eles. E aí você percebe que entre um ou outro artista tem muita genuinidade, tem muito coisa, o cara está se dedicando. Aí o outro cara que não está dedicando está procurando dinheiro, que também é uma coisa que existe. Só que quem paga o pato, quem paga o fruto disso aí, é o próprio artista quando ele vai se tornando mais velho. Porque você novo, você artista que é novo, você tem muita vitalidade, tem força. Então é preciso você escutar um pouco a maturidade, escutar quem tem experiência para Anápolis ser forte. Culturalmente, eu posso te dizer que está muito melhor, sem dúvida, mano. Certo? Sem dúvida. Agora, se você for procurar entre esses quem pode ser referência, aí eu já digo que nem todos são. Todos têm dom, têm talento. Mas dentro da cultura não basta ter só talento, tem que ter caráter. O caráter completa a arte. Ô Raga, a gente vê aí, a gente está falando sobre os novos talentos, talentos que estão sendo construídos na casa, talentos que você citou, pessoas que são da velha guarda ali. E você falou também um pouco sobre a sua experiência, sobre a nova casa hip hop que está sendo construída, a nova casa da cultura, né, que vai acolher essas diferentes culturas e o hip hop também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos futuros, se tem coisas além da nova casa da cultura, como que você talvez também pensa em englobar essa juventude, né, que eu entendo que é uma vertente que você trabalha nesses novos projetos. Queria que você falasse rapidamente para a gente
sobre isso. Sim, assim, a gente já tem um plano estratégico para isso, porque lá vai funcionar em horário comercial e horário noturno, né? O horário noturno tradicional vai continuar com os projetos da Casa Hip Hop. Só que durante o horário comercial tem muito espaço, vai ter várias salas, então a gente vai poder fazer parceria até com a Casa da Juventude para estender os cursos para lá. Já conversei com o Samuel. Alguns parceiros políticos que estão visitando a casa, eles vão levar para lá também a economia criativa orgânica, que vai ter uma feira lá toda quinta-feira. No caso da feira, vai começar às 6 da manhã e vai até às 8 da noite. Das 6 da manhã até às 6 da tarde, para os idosos de comunidade comprar os suas verduras, fruta, tudo dentro da casa. E lá vai ter a lanchonete, vai ter sempre alguém fazendo uma manifestação cultural. Aí à noite, a feira ela tem uma transformação cultural. Continuam os produtos sendo vendidos, mas com apresentações diferenciadas, entende? Mas já está sendo conversado isso. Falta concretizar os recursos e o projeto. Nós estamos recebendo vários políticos. E, por exemplo, eu não posso ficar amarrado a só um deputado federal, só um vereador. Eles têm que ficar amarrados com o projeto, porque eles estão querendo ajudar a comunidade. E isso vai proporcionar lá escola de teatro. Por exemplo, você chega na Secretaria de Cultura, já está lotado o jazz e o balé. Lá nós vamos ter a parceria. Qual é a professora que vai atender? Então, essas demandas que vão chegando, fiandeiras, a gente tem a pretensão de trazer uma parceria lá para dentro, o jongo, porque no horário comercial são 7 dias por semana, são 24 horas. A gente consegue trabalhar coisas que não vai perturbar a comunidade. Então, conforme está chegando as demandas, a gente está anotando para fazer esse cronograma. Saúde mental é uma coisa que a gente vai trabalhar muito forte lá, tanto a dos atletas quanto a dos artistas que são excluídos por projetos. A gente vai trabalhar todo o mecanismo para poder agregar ele, para ele aprender a fazer projeto. Já tem muitos artistas com depressão, tem muito artista que quer ir para casa só para ficar lá, só para ficar. Aí eu preciso de um acolhimento para esse pessoal, né? Então é a Casa da Cultura. O serviço voluntário eu já tenho, só que eu preciso concretizar o espaço para poder vir isso, porque todas as ideias que foram pertinentes para a contribuição da cultura, elas vão ser agregadas. Uma coisa que a Casa Hip Hop nunca fez é dizer não. A gente traz a pessoa, a gente faz assim, como que a gente pode fazer? Aí, se você trouxe um projeto para nós, como que você vai fazer ele aqui dentro? Porque todos que estão comigo na Casa Hip Hop, todos têm a chave. Todos têm autonomia para fazer o que quiser. Eu só sou o cara regulador. Então, isso aqui não pode, porque vai atrapalhar nós com a vizinhança, isso aqui vai atrapalhar na linha de frente, isso aqui o som está alto. Mas, assim, qualquer um que for arte ativista, ele tem autonomia para fazer o seu projeto dentro da Casa Hip Hop. Muito bom, Raga. A gente vai para o encerramento mesmo, então. Agradecer a sua participação. Agradecer também, né, a Câmara de Vereadores de Anápolis por viabilizar esse espaço. A gente construir esse acervo para a gente conhecer mais pessoas da nossa cidade que muitas pessoas que talvez ainda não conheçam essa juventude aí, saber um pouco da caminhada do hip hop pela sua trajetória, Raga. Então, deixar também, você trouxe aqui em um momento, lembrar o pessoal, né? Principalmente o pessoal do hip hop, a gente está com os editais da PNAB, Política Nacional Aldir Blanc, abertos. Acessa a plataforma que leva o mesmo nome do nosso podcast, que é Cultura em Rede Anápolis. Joga aí no Google, vocês vão encontrar dentro de oportunidades os editais. A Secretaria de Cultura está com atendimento durante todo o horário comercial na Biblioteca Zeca Batista e também com atendimentos itinerantes, né? A secretaria está aberta. As oficinas vão acontecer no fim de semana. As oficinas, inclusive, né? Você está assistindo no domingo, na segunda-feira vai ter uma oficina e até o dia 17 a gente tem atividades. Você fica ligado aí no Instagram da Quarta Cultural Anápolis, que a gente vai fazer toda essa divulgação. Tivemos atendimento lá na Casa Hip Hop, né, Raga? Então, a Secretaria de Cultura está de portas abertas. Deixamos aqui, né, o registro do nosso secretário, Maestro Rafael Pires, prefeito Márcio Corrêa, fazendo essa política acontecer na cidade, chegar para quem precisa de verdade. Para passar a palavra, quero deixar um agradecimento e parabenizar você também, Daniele.
né, Taniele, mestra em expressões e saberes culturais do Cerrado, com a pesquisa dentro do hip hop. Isso é muito importante também, né, Raga? Foi. Com muito apoio do Raga, inclusive. E eu fui lá no dia que ela apresentou. Foi no dia da minha defesa, né? ele foi. Eu acho que isso mostra como a linguagem do hip hop, né, o movimento hip hop, ele tem um impacto e uma força tão grande na sociedade, para além do aspecto que a gente fala de transformação social, né? Mas a gente lembrar que transforma de fato vidas, constrói carreiras, gera oportunidade de renda, e é esse trabalho que vocês desenvolvem há tanto tempo. E trazer isso para dentro do saber acadêmico também, comprovar, né? Mostrar em dados, isso é muito importante. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. E que a gente tenha mais papos assim, igual teve hoje com o Raga. Muito obrigada, gente. Eu queria só deixar... O Raga falou sobre a questão de estar ainda, né, juntando recurso aí, deixar aberto essa possibilidade de parceria com a Casa Hip Hop. E deixe suas redes sociais, como que as pessoas podem entrar em contato com você, como que essas parcerias podem ser construídas. Você pode entrar em contato pelo Instagram, quem quiser conhecer a Casa Hip Hop, ou quem quiser fortalecer com algum material para a nova casa, com cimento, areia, algum fio elétrico, alguma coisa assim, pode entrar no Instagram Diário Casa Hip Hop, ou no Instagram AC Motriz, ou no Instagram Ragaluk. E pode deixar o número do telefone também? Pode. Ou deixar pelo WhatsApp 629 9215 9815. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode mandar lá que é na hora. Se demorar a responder, vai ser respondido, porque a demanda é muito grande, principalmente agora na época de Aldir Blanc, né, que a gente está tentando atender várias pessoas. É isso, Raga. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Foi uma honra de escutar mais um pouco, né? Poder saber que a gente está levando essa história que é tão inspiradora para outras pessoas, e que você é uma pessoa muito receptiva, me recebeu muito bem, sempre recebe a gente muito bem. Então, assim, a gente tem muita gratidão por isso. E que outras conversas assim voltem a acontecer, que a gente possa alcançar mais pessoas e trazer mais pessoas para esse lado da força, que é o lado da cultura, né? É Sim, isso. Exato. Eu agradeço de coração mesmo, de coração. Obrigado por ter lembrado de mim, tá? Assim, eu tô aqui não falando só de Ragaluk, eu tô falando também em nome de todas aquelas pessoas que diretamente e indiretamente ajudam a manter de pé a cultura hip hop em Anápolis. Obrigado a todos. Obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigada. É isso, pessoal. Até o próximo episódio do Cultura em Rede Anápolis. Trying at the same shit.